semana eu assisti Maze Runner, Correr ou Morrer, a convite da Vergara e Riba. Então obrigado, Vergara e Riba! Se você estiver no YouTube, no nosso site, vai ter o texto completo da minha crítica, mas aqui no vídeo eu vou tentar dar pra vocês os maiores pontos do que eu pensei a respeito do filme. Vamos lá! Imagino que vocês já saibam, Maze Runner é a adaptação do livro do James Dashner, que é publicado pela Vergara e Riba, a editora que me convidou. Então, se você tem curiosidade depois de ver o filme, saiba que é na Vergara e Riba que você vai encontrar os livros pra vender. São 4 livros, na verdade um deles é um prequel, mas 4 livros da série, e é isso. O filme é dirigido pelo Wes Ball, e por algum motivo, tanto eu quanto ele, a gente achava que já tinha assistido algum filme dele, mas não. Porque antes de Maze Runner ele só tinha dirigido curtas-metragens, 3 para ser exato, de acordo com o IMDb. E o cara fez um trabalho super competente porque a direção de Maze Runner é muito boa. A maneira que ele direcionou os atores tá legal. A atuação mesmo, por mais que não seja primorosa, a gente tá falando de um elenco bem infantil, com o Dylan O'Brien, que é conhecido por fazer Teen Wolf, com o Will Poulter, que a gente viu ele naquele filme dos Millers. E tem algum outro filme com ele que agora eu não tô lembrando, mas que ele é super fofinho. Nárnia! Nárnia! Ele fez Nárnia, ele é o primo da pequenininha, Lucy. E com a Kaia Scodelario, que é personagem super importante da primeira temporada de Skins. Ela faz a personagem F, então se você assistir Skins, você vai reconhecer a menina. Inclusive, fica aí a minha crítica negativa quanto à atuação da Kaia, porque é o seguinte... A maneira com que ela se porta, fazendo a personagem da Teresa em Maze Runner, é a mesma personagem que a F. Não há diferenciação entre as duas personagens. Então eu não sei se ela ficou estigmatizada com a personagem da F, porque a maneira que ela olha para as coisas, que ela odeia tudo ou tá revoltada, as duas personagens são iguais. Já o Dylan O'Brien e o Will Poulter fazem um trabalho super competente, por mais que não tenha uma grande profundidade de atuação, principalmente nas cenas de drama, eles sabem levar bem um filme de ação. Em questão de fotografia e efeitos especiais, o filme é foda, é muito bom mesmo, porque eles sabem criar muito bem todo o ambiente do labirinto. Você vê que foi muito bem pensado as diferentes áreas que existem no labirinto. Tanto a clareira, né, onde os personagens ficam, e o resto do labirinto, seja nas diversas zonas, a zona 1, a zona interna, a zona externa, é tudo muito bem minucioso. Então assim, thumbs up pra quem foi o diretor de arte desse filme. E os efeitos especiais, magníficos, porque a gente sabe que aquilo que está sendo mostrado provavelmente é uma grande tela verde em boa parte do tempo. E assim, super real, super bem feito, e principalmente nas cenas finais, em que a gente tem a visão geral de todo esse mundo que é construído em Maze Runner, que aí você fica de queixo caído, né? Uau, que coisa foda. No geral, eu posso dizer pra vocês que eu saí do cinema pensando é um filme feito para fãs. Fãs de toda a série. E acabei lendo depois críticas de pessoas que não leram o livro e também gostaram. Mas o filme tem muitos problemas no quesito de roteiro. E por que eu digo que é pra fã? Porque o fã, ele vai assistir esse filme... Ele vai entender tudo o que está se passando, ele não vai pegar exatamente todos os furos de roteiro que existem durante o desenvolvimento da história. Pra quem não assistiu o filme, se você não presta atenção à história, se você tá lá pela ação, se você tá lá pelos efeitos especiais, beleza, é um filme legal. Mas se você tá lá pela história, aí, meu amigo, a gente tem problemas. Um dos problemas de quando você adapta um livro, principalmente uma série, para um filme, é justamente você saber pegar quais são os pontos principais do roteiro, da narrativa do livro e adaptar para o roteiro do filme. E eu sinto que não foi muito bem pensado na hora de fazer esse roteiro. Porque em diversos momentos o filme ele parte do pressuposto que você entende do universo do filme, que você sabe quem são esses personagens, que você sabe o que acontece nas entrelinhas entre eles. Vai tá certo falar isso? Entrelinhas entre eles? E é exatamente aquilo que eu já falei pra vocês em críticas anteriores. O filme precisa se sustentar por si só, sem você precisar de leitura adicional, no caso a leitura do livro. E em 113 minutos de filme, pouco menos de 2 horas, é óbvio que você não vai conseguir colocar toda a estrutura do livro
no longa-metragem. E eu sinto que eles acabaram focando em coisas que não eram tanto para serem focadas dessa maneira. Principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento dos personagens e mais especificamente ainda a relação entre eles. Obviamente, o protagonista, ele tem um desenvolvimento maior, você sabe. O filme é quase contado em primeira pessoa, a gente tá sempre seguindo o personagem do Thomas, que é interpretado pelo Dylan O'Brien. Então ele, ok, a gente tem desenvolvimento, a gente sabe um pouco mais da história dele antes do labirinto, essa coisa de memórias e a relação dele com os outros. Mas os outros personagens são totalmente esquecidos, deixados em segundo plano. E principalmente mais pro final do filme, existem certas cenas que precisam de um apelo emocional, na qual a gente precisa se importar com os personagens secundários, porque, né, a gente tá falando de um filme de ação com monstros, então obviamente tem muita morte. Só que na hora em que é aquela cena emocional, que colocam aquela música que é pra te deixar emocionado, você não sente nada, absolutamente nada. Por quê? Porque você não conhece aquele personagem. Não deu tempo, o filme não te deu a bagagem pra você se importar com aquele personagem. Então o personagem vai, morre e você fica, ok, ele morreu, e aí? E ok, eu assisti na sessão que era voltado pros fãs, então tinha muito fã lá. A galera berrava, chorava, se esperneava. Então eu, que li o primeiro livro e não gostei tanto assim, não senti tanta coisa. Mas você via que o fã mesmo tava lá, vendo o personagem dele sofrendo, correndo, sabe? Então você sabe que aquilo era pra ter um grande apelo emocional. E não tem porque o filme não te dá essa bagagem. Como, por exemplo, a personagem da Teresa. Ok? É a única menina que aparece no labirinto. Obviamente você pensa que ela vai ter uma importância no filme, porque, né, o tempo inteiro, mais de 3 anos, só meninos vão ao labirinto. Aparece a primeira menina, você espera que ela vai ter alguma importância. Mas não, ela chega lá com 2 seringas que são utilizadas para o desenvolvimento narrativa e não faz mais nada o filme inteiro. Então, simplesmente, se tivessem cortado a personagem e deixado subir só as seringas, era o mesmo efeito. Claro, a gente está falando de um filme que é uma trilogia, então provavelmente ela vai ser mais desenvolvida nos próximos filmes. Porém, ela não tem absolutamente nenhuma relevância nesse filme específico. Então, por que trouxeram ela agora? Só para agradar os fãs? Sem dar nenhuma relevância? Como fica para quem não leu o livro e fica se perguntando, ok, mas para que serve essa garota? Outro exemplo é o personagem do Will Poulter, o Gally. Existe sim uma grande inimizade entre ele e o Thomas que vai se desenvolvendo ao longo do filme. Também ao longo do livro. Só que no livro você tem diversas páginas para que essa inimizade seja desenvolvida. No filme, em caso de adaptação, isso tem que ser feito de uma maneira muito mais rápida. Essa inimizade já tem que estar explodindo, pelo menos no meio do filme, para que as coisas façam mais sentido no final. Você tem um personagem que é desenvolvido bem lentamente, até 60% do filme, e dos 60% ao 100% ele muda completamente de personalidade e você não entende o que aconteceu ali. Entende quando eu digo que é preciso de uma adaptação muito mais pensada para o cinema do que simplesmente pegar o que está no livro e jogar para a tela? E esse mesmo personagem é um dos protagonistas do maior furo do roteiro que eu vi, que é a questão mais para o final do filme, quando a galera se aventura no labirinto, ele resolve ficar para trás, e vamos lembrar, é dividido em tarefas o que a galera faz, e só os corredores vão para o meio do labirinto fazer o mapeamento. Ele não é um corredor, ele nunca entrou no labirinto, ele nunca viu a sala do labirinto. Então, a partir do momento que a galera sai, e logo depois ele vai e encontra com eles, como ele encontrou as pessoas? Como ele chegou à conclusão de que, ok, eu tenho que virar esquerda, direita, direita, e chegar onde eles estão? Isso não é explicado, é muito imbecil. Eles pensarem que a gente vai, nós, que tá assistindo o filme, vai conseguir acreditar que uma pessoa que simplesmente nunca teve nenhuma vivência do labirinto vai conseguir chegar na puta que o pariu do fim do labirinto sem nunca ter essa vivência. E daí você vira e fala, Gabriel, porque ele seguiu eles. Não seguiu, porque na cena fica muito claro, nós estamos indo e ele vai ficar. Então a gente nem sabe qual que é o motivador que faz com que ele resolva sair da clareira para ir atrás dos outros. Entendeu? Isso não faz sentido nenhum. E assim, só fazendo um pouquinho de nitpicking. Nitpicking, pra quem não sabe, é quando você fica se atentando aos detalhezinhos só pra poder achar algum defeitozinho. Tem um personagem dos livros chamado Caçarola, que ele é super divertido, no filme ele não tem relevância nenhuma. Só que a minha impressão é de que, ok, vamos deixar ele claro que é o Caçarola, e ele é o cozinheiro, e vamos deixar ele com um avental de cozinheiro durante o filme inteiro. Inteiro! Mesmo quando ele sai correndo e estão correndo dos monstros, ele tá o quê? De avental. Qual é a necessidade, gente? O garoto não pode se equipar.
se deixar mais preparado para enfrentar o labirinto. Não, vamos simplesmente deixar ele lá com o aventalzinho só para todo mundo olhar e falar, ah, ok, esse é o cozinheiro, esse é o caçarola. Qual a necessidade disso? Ah, o que me leva ao pobre personagem do Chuck, que é o gordinho, fofo, né, carismático. É pra todo mundo amar ele, é esse tipo de coisa. E novamente a gente cai na mesma coisa da Teresa e do Powter. Você não tem desenvolvimento. Chega no final do filme, você não sente nada pelo personagem. Entendeu? Então quando acontece uma coisa terrível, trágica lá no final, você pensa, ah, ok. Mas, novamente, se você é fã dos livros, se você leu, se você devorou, provavelmente você vai gostar desse filme, porque ele é feito para os fãs, ele tem as cenas chaves que todos os fãs gostam, tem os personagens, mesmo que eles não tenham desenvolvimento, o efeito tá legal, os verdugos estão incríveis. Então você vai chegar no finalzinho e você vai falar, puta, que filme foda! Melhor adaptação de filme de livros que já teve. Mas não, não é, porque né, você tá pensando como fã, não como uma pessoa que nunca leu o livro e vai chegar no final do filme e pensar, ok, what the fuck just happened? O autor do livro, James Dasher, aparece super rapidamente em uma das cenas, não tem nenhuma fala, mas fica a dica lá pro final do filme, se você olhar para um cantinho ali, superior, esquerdo, você vai falar, ah, esse aí é o James Dasher. Claro, se você souber quem é o James Dasher, né, se você não leu o livro, se você não sabe quem é, você não vai reconhecer, mas ele tá lá. E como já era esperado, o filme fica com o final totalmente em aberto, já até com algumas prévias do próximo livro, pra deixar os fãs ainda mais atiçados. E meu Deus, eles ficaram, porque a galera berrou que nem louco quando apareceu a cena que é praticamente a capa do segundo livro. É um filme divertido? Eu me diverti. É um filme foda, bom? Não, não tanto, porque os caras não prestaram atenção no roteiro. Gabriel, você não tá sendo pago pra se divertir, você tá sendo pago pra criticar o filme. Quantos troninhos? Troninhos não, lampadinhas você vai dar. Eu vou dar 3 lampadinhas pra esse filme, porque eu vejo que muita gente vai sim se divertir, mas, né, se você for que nem eu, vai ficar prestando atenção em se a história tá bem contada, se não tem furos, se os personagens estão bem caracterizados, vai ver que não tá tão bem assim. E é isso. E é isso, gente. Se você curtiu o vídeo, clique em curtir. Se você é fã de Maze Runner e tá me odiando nesse momento, os comentários estão aqui pra você me xingar. E você pode se inscrever no canal pra ter muito mais conteúdo de literatura e tudo a respeito do mundo literário. Até a próxima! Não deixem também de acessar o nosso site, cabinoliterário.com.br. Essa crítica também vai estar em texto lá. Eu acabei de morder minha língua, agora está doendo. E lá a crítica é um pouquinho mais bem estruturada, não sou eu falando. Então, se você preferir, vai lá ler. E não esqueça de que o site também tem um feed RSS. De novo, o feed RSS é uma maneira de você receber todas as atualizações do site através de algum programa, seja o Feeder do Chrome ou o Feedreader, que é um site onde você coloca lá os sitezinhos que você quer receber atualização, e para isso é só clicar no botãozinho de feed RSS, que é uma coisa quadradinha que faz como se fosse um Wi-Fi. Tá tudo lá, e o Danilo já explicou isso em outros vídeos, então eu espero que vocês façam isso e acessem o site, e já tô falando demais. Aquele beijo!